Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique e eu sou especialista em criar o sorriso dos sonhos. Eu queria conversar com você agora sobre como fazer implantes dentários sem enxertos ósseos, ok? Vamos lá então. Eu quero te contar então a história do Mauro. O Mauro esteve aqui na clínica, ele já chegou disposto a fazer uma nova dentadura. E aí eu conversando com ele sobre o porquê que ele queria fazer dentadura e por que ele não havia pensado ainda em ter dentes fixos novamente com os implantes dentários. Aí ele me disse que há uns 6, 8 anos atrás ele já havia passado por um dentista especialista e ele havia dito que o caso do Mauro, o caso dele, não tinha condições de fazer implantes sem enxertos. E a solução dada para ele naquela ocasião seria internar num hospital para fazer uma retirada de osso da bacia e enxertar na boca, onde ele não tinha a quantidade óssea suficiente para fazer os implantes. Então, eu ouvindo bem atentamente aquela história, eu disse a ele o seguinte: Mauro, existe uma técnica hoje, muito moderna, que já é consagrada, científica, funciona plenamente, que seria sem enxertos ósseos. E para isso eu precisaria que ele fizesse uma tomografia para eu verificar qual que era a realidade dele, qual que era a limitação que ele tinha em relação aos ossos maxilares para a gente conseguir colocar os implantes. Feito o exame, então, eu consegui perceber que havia sim a possibilidade de conseguirmos colocar os implantes sem a necessidade dos enxertos. Essa foto foi depois da cirurgia dele. Mas vamos pensar aqui o seguinte: essa era a situação em que ele se encontrava. Essa área escura que você vê de um lado e do outro são áreas do nosso maxilar em que não existe osso, que é o conhecido como o seio da face. É onde nós temos aqueles problemas de sinusite, um dos locais, tá? E essa região, então, aqui é a única possível de ser colocado os implantes. Aqui estão as áreas onde ficam os dentes lá atrás. E aqui é a região onde ficam os dentes da frente, normalmente de canino até canino, de um lado até o outro. Qual que era a programação para uma técnica de ausência ou não utilização de enxertos? Você inclina os dois implantes mais ao lado, eles inclinados assim, eu consigo dar uma ancoragem lá para trás, lá na região dos dentes de trás. Isso dá um tremendo apoio para que a prótese com 12 dentes aqui possa ser então confeccionada. Conforme eu disse, isso aqui já são cálculos de engenharia que já foi muito estudado e já é consagrado o sucesso e a solução a longo prazo. Então quer dizer que isso funciona plenamente. Então aqui está exemplificando essas áreas brancas, o local onde não existe osso. Então está aqui a radiografia do Mauro depois da cirurgia, onde nós instalamos os 4 implantes necessários. Então, ok, conseguimos, foi um sucesso. Aqui para mostrar aonde estão as áreas que a gente não tem osso, então ali não tinha como colocar os implantes. Antes disso, perceba o seguinte: nós aproveitamos e no mesmo dia também colocamos mais 2 implantes aqui na parte inferior dele, onde faltavam 2 dentes. Então ele vai ter os dentes naturais dele aqui, mais um aqui atrás, e nós vamos repor com 2 implantes os demais dentes que faltavam na parte de baixo. E assim compõe toda a mordida do paciente. E o que aconteceu? Não deu certo. De fato não deu certo. Vou te explicar então o que não deu certo. Os 2 implantes aqui, os 2 últimos, eles não pegaram. Não é que há rejeição, não existe rejeição quando se fala em implantes. O que acontece é que o implante ele não cola no osso. E quando ele não cola no osso, ele não fica firme o suficiente. É como se ele fosse uma estaca no brejo. Não pode, a estaca tem que estar firme, a fundação tem que estar firme. Porque esses 4 implantes, eles nada mais são do que, imagine que 4 colunas vão sustentar a laje do seu quarto, por exemplo, ou da sua casa. Então assim você consegue construir uma casa em cima de 4 pilares. No nosso caso aqui é a mesma coisa. Ah, Carlos Henrique, e o que acontece agora com essa situação? Simples, o implante não deu certo, a gente vai lá, tira e faz de novo. Se possível, colocando no mesmo lugar,
conforme foi feito desse lado aqui. Você pode perceber que agora ele está diferente, eu coloquei já uma pecinha nele. Já aqui do outro lado, não tive condições de colocar pela técnica da ausência de enxertos. Eu não consegui fazer desse lado sem enxerto. É isso que eu queria te mostrar nesse caso do Mauro. Então aqui, ó, a área do seio, aqui em azul, onde eu não tinha condições de colocar o implante. E já desse lado, eu tive que fazer um preenchimento ósseo nessa região aqui desses dois últimos implantes. Então veja bem, a programação era para 4 implantes, só que como de um lado não deu certo e nós ficamos ali limitados com a ausência de osso que acontecia naquele local, nós então partimos para a solução. Então nesse caso aqui, fizemos um enxerto ósseo com um osso importado, é um osso de boi, é um osso da melhor marca que existe, também é a mais utilizada no mundo inteiro, já consagrada, pesquisada e totalmente seguro de se fazer. Então aqui eu já coloquei 2 implantes, agora não estão inclinados mais. Por quê? Mudou a técnica. A técnica agora é outra. Mas partimos agora para a técnica convencional de fazer com preenchimento. Então o implante não precisa mais ficar inclinadinho como ficou desse lado. O que a gente pode concluir aqui? Que de um lado então foi feito com uma solução e do outro utilizamos outra saída, outra solução. Perceba que agora aqui embaixo, nos 2 implantes que havíamos feito, já confeccionamos os 2 dentes que ele não tinha. Então aqui a parte de baixo já está pronta. E nós vamos agora aguardar a cicatrização especificamente dessa região aqui, porque com esse tipo de enxerto, o tempo de espera é de 9 meses. Então, o caso do Mauro ele vai ser resolvido, finalizado dentro de um prazo aí de 14 meses aproximadamente. Então, para a gente comparar o planejamento inicial, a técnica sem enxertos e com os últimos implantes inclinados, e agora aqui a técnica, de um lado, mantivemos a técnica de ancoragem sem os enxertos e do outro lado, com enxerto. Então, nós temos aqui, inclusive, eu coloquei até um implante a mais. Aqui agora o caso dele está sendo resolvido com 5 implantes, sendo que 4 já é o suficiente. Alguns dentistas preferem utilizar 6. Então, cada um tem a sua preferência e todas elas têm a sua função, funcionam perfeitamente e resolvem plenamente a condição do paciente. Então, veja bem, esse lado onde o seio tinha essa conformidade, agora passou a ter essa. Por quê? Aqui, nessa região branquinha, é onde nós fizemos o preenchimento ósseo. Então agora ele tem essa nova conformação aqui. E está aqui o paciente, o nosso amigo Mauro, com seu sorriso novo, feliz da vida, com a sua solução encontrada. E não precisamos, conforme ele mesmo se surpreendeu, de fazer internação em hospital, retirar osso da bacia para colocar na boca. Uma técnica mais simplificada, porém extremamente eficaz e segura. Porque, afinal de contas, o que a gente aqui na clínica pretende é oferecer o que é seguro, o que é funcional e o que resolve de fato e de maneira segura. Então, é assim que nós trabalhamos, sempre pensando de uma maneira mais prática e mais objetiva. Então, era essa a dica de hoje. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.